Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa, parabenizar o Dr. Sérgio pelo evento, agradecer a Carla pelo convite. Dizer que a Michele, além de colega do tribunal, é colega do mesmo programa, né, de pós-graduação, Política Pública e Formação Humana. Então, o meu tema é a criança idealizada frente à realidade do acolhimento institucional. Acho que foi bom falar depois da Michele, porque muita coisa que eu vou falar completa e tem muita relação com o que você falou. E aí, quando eu vou falar do acolhimento institucional, eu não estou falando do abrigo, né, físico, assim, mas o que leva uma família, uma criança, o que leva uma criança a ser acolhida. O meu tema aí eu vou falar um pouco do meu tema do mestrado, que eu defendi agora em novembro, que faz uma análise da situação do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, pensando nos aspectos de raça, gênero e pobreza. E que eu acho que conhecer essa realidade está muito relacionada com a forma como os adotantes e a sociedade, de uma maneira geral, veem as crianças, né? E aí tem uma dinâmica que eu gosto de fazer no grupo de habilitação, que a gente faz o grupo de habilitação lá na Vara da Infância. E aí, uma das dinâmicas que a gente faz é em relação à origem da criança. E aí, questionando o que as pessoas imaginam sobre a origem da criança, sobre o acolhimento. E aí tem algumas coisas que sempre aparecem, assim. Filhos do crack, rejeição, abandono, sofrimento, família desestruturada, falta de amor, desnutrição, gravidez indesejada, abandono de incapaz, abuso sexual, conflito familiar, entrega de bebê. Algumas coisas estão relacionadas ao que pode acontecer em relação ao acolhimento, mas tem muita coisa também que ronda um certo imaginário social. E aí isso não é só referente aos habilitandos, né, quem está se habilitando, mas também a uma construção social, né, de maneira geral. Muito também, às vezes, passado pela mídia, e por isso a importância da habilitação, por isso a importância dos grupos de apoio, para desmistificar muitas coisas em relação à adoção e, principalmente, ao acolhimento. Né? A gente percebe no dia a dia da Vara da Infância que tem muito desconhecimento em relação à realidade das crianças. E aí tem algumas observações do cotidiano de trabalho que não são não é qualquer criança que está em acolhimento, não são qualquer famílias que são separadas dos filhos. Né? Tem uma questão relacionada à condição social e também uma relação relacionada à raça e ao gênero. Geralmente são mulheres as responsáveis pelas famílias, né? Geralmente sem o apoio do pai. Muitas vezes a criança nem é registrada no nome do pai. Então, são fatores que são importantes a gente levar em consideração quando pensa em acolhimento.
E aí eu vou falar um pouquinho de um caso um caso de devolução que eu atendi. Já atendi alguns casos ao longo dos anos que eu estou no tribunal, são quase 8 anos. E eu destaquei esse caso, que eram 2 crianças, de 8 e 3 anos. A aproximação aconteceu como de praxe acontece, primeiro visitas na instituição, depois finais de semana com os pretendentes, até que a guarda fosse concedida a eles. E com 1 mês de convivência, para nossa surpresa, eles chegam alegando que a convivência com a mais velha estava muito difícil, estava num nível insuportável, que eles até atribuíam a ela alguns diagnósticos psiquiátricos. Falavam que ela era hostil com a adotante e que ela tinha muitas lembranças da família biológica. E esse caso essas crianças foram acolhidas porque a mãe e o pai tinham um histórico de abuso de álcool. Então, tinha, às vezes, situações de trajetória de rua. E a mãe chegou a ficar um tempo visitando na instituição, mas depois ela não conseguiu manter. A gente ainda teve uma tentativa com a família extensa, mas também não foi possível. Então, eles teve a suspensão do poder familiar para que eles fossem adotados. E assim como a Michele falou, tem muitas crianças que não têm muito claro por que elas estão indo para a instituição e até para a adoção. E essa criança mais velha, como ela tinha uma vivência muito clara da família de origem, ela não tinha muito, apesar da instituição ter trabalhado um pouco isso com ela, mas ela tinha boas lembranças da família, né? Eu me lembro dela falar com carinho da mãe biológica, falar de referências do que a mãe cozinhava, do que a mãe ensinou para ela. Então, talvez essa convivência hostil, uma certa hostilidade com a adotante, era porque também ela tinha uma lembrança muito forte e muito clara da mãe biológica. E um medo, talvez, de substituir esse afeto, né? E aí eu trouxe aqui algumas frases que eu já escutei em momentos de devolução, não só nessa situação que eu estou relatando, mas em outras também. Ela fala muito da família biológica. Teve uma adotante que falou: nossa, ela fez uma coisa absurda, ela foi à favela onde morava. Muitas vezes, para quem... E aí isso mostra também a falta do conhecimento, né? Para algumas pessoas, a favela pode parecer um lugar distante, um lugar horrível, um lugar que causa medo, mas para aquela criança é o lugar que ela cresceu, é o lugar que ela tem como referência, é o lugar que ela teve amigos, é o lugar que ela tem família. Queixa de agressividade também é uma queixa comum. Teve uma frase que me marcou muito, que foi um adotante, nesse momento da desistência, que ele falou: eu não tenho que aguentar isso, ele não é meu filho. Outra frase que foi até desse caso que eu falei anteriormente, conheço crianças assim, depois viram marginais. Ele se acha diferente de nós pela cor da pele, dele ser negra. Isso também é muito comum.
assim como a Michelle falou, né, que às vezes a pessoa espera que acha que a criança define como parda e depois acha que a criança acaba escura para além do que ela imaginava, né? Às vezes acontece que da criança chegar no ambiente da família adotiva e não se reconhecer, né? Os adotantes são brancos, a família dos adotantes são pessoas brancas. Na escola, a maioria das crianças são brancas, e aí essa criança não se reconhece mesmo, né? Diferente geralmente do lugar de onde ela veio, né? E isso é uma questão, isso pode ser uma questão, e isso tem que ser falado, trabalhado. Acho que isso até é um ponto para um outro evento, mas isso pode surgir como uma questão para a família, e a família precisa acolher isso. Ele pede para voltar para o abrigo. Essa frase é um clássico. Assim, eu já ouvi diversas vezes, acho que todo mundo aqui que trabalha na vara da infância já deve ter escutado. E muitas pessoas, muitos adotantes acabam escutando essa frase na sua literalidade. Ela acaba acreditando que realmente a criança quer voltar para o abrigo. E, na verdade, muitas vezes a criança ela quer escutar que ela não vai voltar para o abrigo. Muitas vezes isso é um desafio. Ela está dizendo isso exatamente para ouvir o contrário. Outra frase que também, infelizmente, é comum é: queríamos ajudar, mas ele não reconhece nossa ajuda. É a questão da gratidão, né, de uma espera de gratidão. Algumas pessoas ainda, infelizmente, acham que estão fazendo um favor em relação à adoção, né? E, realmente, a criança não quer ser ajudada, ela quer ser amada, ela quer uma família. E aí é importante a gente pensar, será que há dificuldade em lidar com a realidade das crianças acolhidas? Há uma crença que não há afeto, né, entre a criança e a sua família de origem. E, sim, há afeto, principalmente para as crianças que são um pouco maiores. Ela tem uma relação com essa história. E aí, às vezes, tem um desconhecimento, tem uma não aceitação da realidade da criança. E uma coisa muito importante que a gente sempre fala, as varas da infância procuram famílias para as crianças, e não o contrário. Claro que tem um encontro aí de sonhos, de desejos, né? Mas é importante a gente não perder de vista que é o maior interesse da criança, o melhor interesse da criança que está em questão nas varas de infância. E aí, eu acho importante falar um pouquinho da realidade do acolhimento das crianças e adolescentes. E aí eu vou citar um trecho de um livro que eu acho que não sei se vocês conhecem, Nunca Deixe de Acreditar, da Cristina Richardson. O nome parece meio de autoajuda, mas não é autoajuda, não, tá? É um livro que conta a história de uma... Hoje ela já é adulta. E ela foi adotada, passou por uma adoção internacional por uma família na Suécia. E ela viveu em Diamantina, com uma situação de muita precariedade. Ela e a mãe moravam numa caverna em Diamantina, viviam de doações, depois foram para São Paulo, também com uma trajetória de rua. Ela foi acolhida e depois foi adotada por esse casal sueco. Mas
o bacana do livro é que ela conta essa lembrança dessa vivência da infância. Conta também, né, o pós-adoção, como foi importante para ela também, né? Assim, ela só pôde contar essa história porque ela passou por esse processo de adoção. Mas ela fala com muito cuidado e com muito carinho da família de origem, da mãe, principalmente, que é quem ela teve, quem ela passou boa parte da infância. Ela foi adotada por volta de 8 anos. E aí eu destaquei uma frase que ela fala. Ela me ensinou a diferença entre o certo e o errado. Me mostrou o caminho na escuridão. Essa mulher me deu uma grande força interior e cimentou tudo de bom que há em mim. Então, isso para entender que nem sempre a criança vai ter raiva ou vai ter mágoa dessa família de origem. Muitas vezes ela vai ter afeto, assim, salvo em situações graves, né, em situações de violência, a criança vai ter uma vinculação com essa família. E aí é importante pensar que não tem uma intenção de negar que existem situações de violência, que existem situações graves, mas muitas vezes o acolhimento acontece pelas situações de negligência, né, que a Michele falou. E aí a negligência vira quase um conceito guarda-chuva. Assim, muita coisa entra na negligência. E, às vezes, a gente tem que pensar se essa negligência não é também uma negligência do Estado, uma negligência que faz com que as pessoas estejam em situação tão precárias que não conseguem efetivamente cuidar das crianças. E aí elas acabam sendo acolhidas e acabam indo para a adoção. E tal situação acaba engessando, às vezes, a rede de proteção, o judiciário. Assim, a falta de políticas públicas muitas vezes faz com que o necessário seja o acolhimento e a adoção. E aí teve algumas questões que nortearam a minha pesquisa, que eu acho que é importante para as discussões aqui. Por que praticamente é o mesmo perfil de família que está em acolhimento institucional? Né? Assim, quem trabalha com acolhimento institucional sabe que não é, né, que não tem classe média, que não tem classe alta, né? As famílias geralmente são pobres. E aí tem uma questão também relacionada à raça. E também à constituição familiar, que geralmente são mulheres. E aí a gente pode pensar, isso tem um histórico para isso, né? Assim, não tem uma condição intrínseca à pobreza que faz com que essas famílias não consigam cuidar dos filhos. Né? Tem algo que é estrutural, que é histórico, que faz com que determinadas famílias estejam sob o olhar da proteção, sobre a rede de proteção da criança e do adolescente e no acolhimento. E aí eu trouxe alguns indicadores que são importantes para a gente pensar. Por exemplo, que das pessoas com menores rendimentos no país, e esses indicadores são do IBGE de 2017, 78% são pretas e pardos, são negros, né? O IBGE contabiliza pretos e pardos, assim como a Michele falou, né? Pardo é negro, isso é contabilizado pelo IBGE. Então, quase 80% das pessoas com menor rendimento no país são negras e 20% brancas. E mulheres sem cônjuges, com filhos de até 14 anos, 64% delas, na condição de pobreza, são mulheres negras.
E aí, o censo do MP, o mais atualizado, que é o de junho de 2019, que fala que 80% das crianças acolhidas são negras, 20%, quase 20% brancas, e as outras, menos de 1%, né, as outras raças e etnias. E quando a gente cruza esse dado com a questão da escola, da criança estar fora da escola, quase 80% também das crianças negras e pardas estavam fora da escola e quase 20% das crianças brancas. Pensando aí que 54% da população é negra, tem uma desproporcionalidade aí, né, nessa questão da presença do acolhimento, na questão da escolaridade. E aí a gente fala muito disso, né, que a maioria das crianças acolhidas são crianças negras, tem dados, mas é importante pensar por que isso acontece. Isso não é do nada, né? Tem uma questão que é histórica e estrutural, que vem com o histórico de escravização, né, do país, o pós-abolição, que aconteceu sem nenhuma reparação para essas pessoas, que acabaram ocupando as margens, né, das grandes cidades e das áreas rurais, com empregos subalternos e às vezes se tornando moradores de rua. Então, isso foi se perpetuando, né? Não é à toa que hoje a maioria dos moradores de favelas ou de periferia são pessoas negras. E aí, no Brasil, a gente viveu e ainda vive o mito da democracia racial, né, como se não... as pessoas falam como se não tivesse o racismo. E aí, há muito tempo, a gente vem percebendo, né, vem sendo feitos estudos que é um mito, né, que não existe democracia racial, que tem um racismo estrutural que divide as oportunidades entre brancos e negros. E aí, se a gente for pensar no acolhimento, ao longo do século XX, também eram as crianças negras. Né, tanto pelo Código de Menores de 27, de 79, as crianças que estavam, né, na FEBEM, na FUNABEM. E, a partir do ECA, em 1990, muda a lógica, né, que a lógica com os códigos de menores era da situação irregular. O ECA passa a ter a doutrina da proteção integral. Só que tem uma lógica que ainda permanece, né? Assim, o ECA é referência mundial na legislação da infância, mas, infelizmente, ainda tem uma lógica nos serviços que acaba culpabilizando e judicializando a pobreza. E aí, quando a gente vai pensar em infâncias no Brasil, a gente tem que pensar que são infâncias desiguais, né? Essa imagem é uma imagem que viralizou nas redes sociais e que acabou indo para algumas reportagens. Eu peguei essa imagem até de uma reportagem da revista Crescer, que mostra a realidade, a diferença, né, das infâncias, como as infâncias são vivenciadas no país.
E aí, assim, a gente acaba percebendo que muitas das crianças que estão acolhidas, né, tiveram uma vivência de pobreza extrema. A escola, geralmente, é um ambiente hostil. Aquele dado da escolaridade, da baixa escolaridade ou da evasão escolar, é um dado importante de ser pensado, porque, muitas vezes, essa criança ela tem alguma dificuldade no aprendizado e ela acaba passando de ano, e essa dificuldade não é trabalhada, né? E aí a escola começa a ser um ambiente hostil. Então, ela vai fazer bagunça, ela vai brincar com um colega, fora as situações de racismo na escola, né? Racismo nos diversos espaços. Eu atendi um adolescente uma vez que falou que ele sempre que ele ia para a praia, ele levava o comprovante que ele estava no Jovem Aprendiz, o comprovante da escola e e um comprovante que ele estava no abrigo, para deixar claro que ele não ia fazer arrastão, que ele não estava ali para furtar, que ele estava ali para frequentar a praia como qualquer outra pessoa. E aí, muitas vezes, tem o medo de uma nova vinculação. E esse medo, ele não vai aparecer verbalizado, né? A criança ou adolescente, ela não vai ter a facilidade que um adulto tem de verbalizar algum receio, né? Muitas vezes isso vai aparecer no dia a dia da convivência, através de comportamentos. E aí, muitas vezes, comportamentos que as famílias adotantes vão considerar inadequados ou vão ter dificuldade em lidar. E aí pode aparecer em casa, na escola. E aí um outro dado importante, que é sobre o acolhimento, principalmente na primeira infância, né, os acolhimentos de bebês e crianças pequenas, geralmente estão relacionados ao uso de crack ou outras drogas. E aí a Fiocruz fez uma pesquisa do perfil dos usuários de drogas, de crack e outras drogas. E aí, mais uma vez, a questão racial. 20% das pessoas são brancas e 80% são negras. Baixa escolaridade, né, até o ensino fundamental, 57%. E sem local de moradia, 38,4%. Das mulheres, quando a gente faz só o recorte de gênero, 78% são negras, entre 18 e 24 anos. Fundamental incompleto, 85%. 45% não tem moradia. 40% já teve uma ou mais gestações. E cerca de 50% foram gestantes enquanto estavam fazendo o uso de drogas. Por que é importante a gente pensar nesses dados? Porque quando tem uma pesquisa que mostra um perfil, a gente deixa de individualizar as questões, né? Não é só aquela mulher que chega no serviço individualmente. A gente está falando de uma estrutura, né? Não estou aqui justificando e dizendo que essa situação não tem que ser avaliada. Muitas vezes a criança tem que ser mesmo afastada, mas a gente tem que pensar que, muitas vezes, inclusive, o judiciário é o primeiro lugar que essa mulher chega. Ela não passou pela rede, e aí, a partir do judiciário, que ela vai ter algum encaminhamento. Então, eu acho importante trazer para a gente não olhar a família de origem ou essa mãe e pensar que ela é uma pessoa que não se cuida, que não quer cuidar da criança, que só quer saber de usar droga. Muitas vezes ela está ali reproduzindo
uma estrutura e que ela não consegue sair. Assim, a gente sabe quanto que é difícil, por exemplo, um encaminhamento para um CAPS, para um... muitas vezes o papel que a gente dá não é garantia de atendimento. E aí, por exemplo, eu atendi um caso de uma pessoa, de uma mulher que ela fazia uso de crack, tinha a trajetória de ficar nas cenas de uso, e por 3 anos seguidos ela teve filhos que foram para adoção. E aí cabe pensar o que acontece que essa mulher é invisibilizada. Ela só aparece quando a gravidez acontece. Então, eu não estou dizendo aqui que as adoções não tinham que acontecer, mas estou dizendo que tem algo aí por trás que é estrutural e que a gente precisa lidar com isso. Aí eu vou trazer aqui uma situação do Achille Mbembe, que é um intelectual africano que fala da necropolítica, e aí ele vai além do conceito do Foucault de biopoder e biopolítica, que fala do controle da vida. A necropolítica vai falar da política de morte. E aí ele fala, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte. Formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos. Então, mais do que a morte em si, é uma condição de precariedade tal que essas pessoas, elas existem, elas sobrevivem e elas vivem, né, como ele diz aqui, como mortos-vivos. E aí, por que eu estou trazendo esses dados, né, e essa problematização? Porque são essas muitas vezes esse é o histórico das crianças que chegam nos acolhimentos. Então, e muitas vezes a gente, os serviços, o judiciário e as políticas de uma forma geral individualizam essas questões e não reconhecem a estrutura. E aí é importante pensar que as crianças que estão acolhidas e que vão para a adoção vêm desse histórico. E aí eu trouxe mais uma citação da Cristina, desse livro que eu falei, e que eu recomendo, assim, acho que todo mundo deveria ler. Quando ela fala quando ela já adulta, né, faz uma análise da vivência que ela teve. Quem sabe a situação tivesse sido diferente se a parte econômica fosse melhor, se tivéssemos uma relação familiar estável, com um pai presente e todos aqueles bens materiais que muitos consideram fundamentais. Há uma grande diferença em não cuidar dos seus próprios filhos e viver em uma sociedade que não proporciona recursos necessários para seus cidadãos, fazendo com que eles não possam tomar conta dos próprios filhos. É interessante que ela não... ela fala da importância dela ter sido adotada, da vivência dela na Suécia. E é importante também
frisar que foi uma adoção que aconteceu nos anos 80, então, né, não tinha o ECA ainda. Vocês vão até, quem lê vai perceber que não foi muito legal o jeito que foi feito. Mas, ainda assim, ela reconhece a importância, mas sem deixar de entender esse contexto e fazer uma problematização, uma análise desse contexto social que ela passou. Quando a adoção acontece, é importante entender que não necessariamente aquela criança estará totalmente confortável em uma nova família. Ela pode estar ainda em processo de luto dessa separação da família de origem, o que nem sempre é fácil e pode durar alguns meses. É necessário que os pais adotivos possam acolher tal situação e não se sintam preteridos. A relação com uma criança adotiva é sempre precedida por uma história e suas conexões, mesmo que a criança seja um recém-nascido. Claro que, quando é uma adoção de criança um pouco maior, essa conexão com a história vai ser diferente, né? E aí é importante essa questão, né, de não, quando o adotante não se sentir preterido por uma lembrança em relação à história da família de origem, não escutar com literalidade tudo que a criança diz. É importante reconhecer que tem um passado, e isso eu gosto sempre de falar, né? Assim, a adoção é uma forma de filiação que carrega consigo uma história e as suas conexões. E não dá para perder de vista, não dá para achar que a criança vai chegar na nova família e vai ter um botão que ela vai desligar e que vai apagar todas as memórias. Então, é preciso acolher as lembranças, lidar com os afetos, e lidar também com a idealização, né? Saber que essa idealização vai sempre se confrontar com a realidade. E a criança, muitas vezes, vai demonstrar essa realidade em forma de lembrança. Achei muito interessante isso que a Michele falou, né? Que a pessoa, que a criança passou, reconheceu o lugar, e aí os pais adotivos ficaram com medo deles quererem voltar para esse lugar. E muitas vezes isso acontece, a criança lembra, a criança pode querer saber da origem dela, mas isso não quer dizer que ela não vá amar essa família adotiva, que ela não vai construir essa relação com a família adotiva, porque isso é uma construção. E aí eu falo sempre que quem tem recursos para lidar com as dificuldades é o adulto, né? A criança, ela está em formação, ela está em desenvolvimento, e muitas vezes o comportamento que ela apresenta é por falta de recursos emocionais para lidar com isso. E aí quem deveria ter esses recursos é o adulto. E, se não tem, por uma série de dificuldades, é importante procurar ajuda, né? Procurar ajuda nas varas de infância, procurar ajuda de algum profissional. Bom, é isso.